Boa noite, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e ler a leitura que foi anunciada. São Lucas 10, 23 e 24. Evangelho segundo São Lucas 10, 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem, que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Amém. Precioso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos vendo coisas que muitos não podem ver, Senhor. Nós vimos o batismo em nome do Senhor, nós vimos Malaquias 4, 5, 6 sendo cumprido, Senhor. Nós vemos Apocalipse 10, 7 sendo executado nesses dias, Pai. Enfim, tantas outras escrituras, Senhor, para o dia presente. Coisa que foi ocultas de muitos, mas porém revelada àqueles que foram predestinados e eleitos antes da fundação do mundo, Senhor. Pai, então ajuda nós, Senhor. Ajuda nós, porque os discípulos estavam ali vendo coisas, mas não estavam percebendo o que estava acontecendo, Senhor. Não deixa nós agir também desta maneira, porque o que está para acontecer nesta era, Senhor, se nós perdermos, nunca mais nós vamos recuperar, Pai. Então ajuda nós, Senhor. Ajuda nós a tentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido e aprendido, para não perdermos, Senhor, para não deixar perder isso que nós estamos vendo nesses dias presentes, ó Pai. Nós oramos com o pedido perdão dos pecados, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez, os que estão aqui presentes e os que estão conectados, Senhor. Pai, abençoa-nos, é a nossa oração, com temor e tremor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus possa nos ajudar, irmãos. Às vezes a gente não tem condição de expressar aquilo que a gente gostaria de expressar, mas o Espírito Santo, ele cuida de revelar aquilo que a gente não tem vocabulário para expressar. Viemos de um encontro, fomos ricamente abençoados. A gente não fala isso por força de hábito, a gente fala isso porque de fato fomos abençoados mesmo. A gente foi muito ajudado, ensinado. Não sei se foi o pastor Sebastião Fiderto, disse: olha, irmão, nós estamos tudo com o lombo ardendo. Levamos uma surra no plenário hoje que não foi brincadeira. Mas tudo isso é para o nosso bem. Fomos bastante ajudados. Aleluia. Só essa escritura, irmãos, nós já entendemos o que está acontecendo.
que nós precisamos fazer, como devemos agir diante daquilo que está acontecendo hoje, ou o que vai acontecer. Jesus, chamando a atenção dos discípulos em particular, ele disse: olha, vocês são bem-aventurados porque vocês estão vendo coisas que muitos profetas desejariam ver. Os profetas que falaram, principalmente os profetas que falaram dele. Se Isaías conseguisse viver até os dias de Jesus, vendo as obras dele, ele ia dizer assim: ó Senhor, eu não errei em dizer que tu eras maravilhoso, porque grandes obras maravilhosas ele estava fazendo. Se a mulher com fluxo de sangue estivesse a par do Salmo 27:2, depois dela receber virtude, ela ia dizer: realmente o Senhor é a força da minha vida. E são coisas que eles profetizaram e gostaria muito de estar vivendo no dia do cumprimento daquelas profecias. Eles gostariam muito. O único profeta que teve esse privilégio foi João Batista. Ele estava precursando o Senhor Jesus Cristo, então teve o grande privilégio de abraçá-lo, de introduzi-lo no meio do povo. Mas Jesus observou que os discípulos não estavam como que valorizando muito aquilo que ele estava vendo. Eles não estavam valorizando muito. Então Jesus, chamando a atenção deles, fala: gente, quanta gente gostaria de estar no lugar de vocês? Em outras palavras, e vocês não estão dando valor naquilo que vocês têm. E hoje isso pode acontecer conosco do mesmo modo, por causa do valor da mensagem, o objetivo da mensagem. Às vezes nós damos pouco valor naquilo que nós deveríamos dar muito valor, como o caso daquele garoto que estava com vontade de tomar um sorvete e não tinha dinheiro, e procurando alguma coisa para poder vender e comprar o sorvete, olhando no baú onde seus pais guardavam algumas coisas, ele achou um pequeno selo ali. E pegou aquele selo e foi até a venda com o pensamento de um sorvete apenas. E quando ele ofereceu aquele selo para o vendeiro ali, ele disse: olha, eu te dou $1 por esse selo. O sorvete disse ao profeta que era 15 centavos, ele estava pensando em 15 centavos. E ficou muito satisfeito com $1. Foi 6 vezes a mais do que ele estava querendo. E logo aquele rapaz da venda vendeu esse selo por $50. E foi passando. No final, esse selo foi comerciado por $500 mil. Mas se o rapaz desse um sorvete em troca dele, o menino ficava satisfeito. Então a mensagem vale muito mais daquilo que nós vemos ou agimos muitas vezes. Estava ouvindo o pastor Vicente dizer sobre a voz do profeta. Isso é correto. É valorizar aquilo que Deus tem dado para nós.
com reverência e temor. Porque a mensagem, irmão, é a única coisa que vai dar condição de um mortal sair desse ambiente de morte e alcançar a eternidade. Não tem ciência, não tem... O profeta diz na mensagem: para quem iremos nós? Se você pode procurar na farmácia, pode ir onde que você queira ir e perguntar e dizer: olha, tem algum remédio que me faça viver eternamente? Você nunca vai achar. Mas a mensagem te dá essa condição. Ela te dá essa condição. E a tendência do homem, do modo geral, é essa: é não ver o que está acontecendo com ele na hora. Sempre vê o que Deus fez e crê que Deus fará, mas nunca pode crer no que Deus está fazendo. E com isso, o povo está perdendo muitas coisas. E Jesus, vindo que os discípulos não estavam como que valorizando muito ali a presença dele, ele falou: gente, vocês não sabem quão felizes vocês são em ver o que vocês estão vendo. Vocês não percebem o que vocês têm diante de vocês. Lembro de uma historinha também que quem entende de pedra, o que é arqueólogo? Arqueólogo. Chegou numa casa, uma família ali paupérrima, que as criancinhas sem roupa para vestir, barriguda, né? Que a coisa, mas tão pobre quanto podia estar. E uma criancinha brincando com uma pedra, um jogava para outro, e o outro pegava aquela pedra, devolvia naquela brincadeira. Ele olhou ali e falou: gente, vocês estão brincando com aquilo que pode salvar a vida de vocês. Aquela pedra valia milhões de reais, mas por falta de conhecimento ele estava vivendo naquela pobreza e brincando com a riqueza dele. E muitas vezes nós agimos assim também, com o melhor que nós temos hoje, é a mensagem. Nós não damos o devido valor que ela merece ter. E com isso, certamente nós somos prejudicados. Se Abraão vivesse nesse dia, ele creria na mensagem. Agora, se nós vivêssemos no dia dele, será que estaríamos também com ele debaixo dos carvalhais, vendo o que ele estava vendo, ou estava correndo atrás daquilo que Ló estava correndo? Eu pensando nisso, peguei uma mensagem ali. Mensagem, então Jesus chegou e chamou, e abri ela na página 5, assim. Aí deparei no parágrafo 27, que diz assim: identifique-se esta noite em seu presente estado agora, onde você se encontra, com algum personagem bíblico. Onde você estaria estado se tivesse vivido no tempo de Noé? Onde você teria estado? Você estaria envolvido, ou seja, junto com a família dele, ou você estaria com aqueles que estavam duvidando? Porque aquilo foi um grande desafio. É um tempo onde não se falava de chuva. Ele dizendo que iria chover e construindo um enorme barco. As pessoas, no sentido lógico, tinham razão para não acreditar na mensagem dele. Então, Noé, ele ouviu a voz, ele creu na voz e entrou em ação, construiu a arca e entrou dentro dela e se salvou. Porque, irmãos, crer na mensagem não é suficiente. Nós temos que deixar ela entrar dentro de nós e nós entrar dentro dela. Aí, quando tiver de subir, automaticamente nós subiremos. Mas ela precisa estar dentro de nós e nós dentro dela.
Então ele ouviu, creu e entrou em ação e construiu a arca e entrou dentro dela. Então é essa maneira que nós temos que agir com a mensagem. Nós temos que deixar ela entrar dentro de nós. Nós ouvimos nesse encontro, chega um ponto que você se torna a mensagem se torna você. Porque você é a mensagem viva. Aqui nós temos a mensagem impressa, mas nós somos a mensagem viva. Nós somos o evangelho vivo. Temos o evangelho em letras, mas nós somos o evangelho vivo, com sangue na veia. Então, se nós estivéssemos ali, nós também teríamos que estar junto com a família de Noé. Porque se Noé estivesse aqui, ele também estaria crendo na mensagem. Ele também seria batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele também ajoelharia e lavaria os pés do seu irmão. Ele tomaria ceia com pão asmo e vinho forte. Por isso, se nós estivéssemos lá, nós também teríamos que entrar na arca. Teríamos que crer com os que creram e entrar na arca também. Agora, a questão de Abraão. Olha, se eu estivesse lá, eu ia estar debaixo dos carvalhais com Abraão. Mas muito estaria em Sodoma. Muito estaria correndo atrás de recursos. Porque, irmãos, Deus não nos colocou aqui para sermos fazendeiros, para sermos advogados e empresários. Deus nos colocou aqui. Nós entramos nesse tempo, como diz o Mombrano, nesse espaço de tempo, por um tempo, mas nós havemos de voltar para a eternidade. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, então nós estaríamos debaixo dos carvalhais com Abraão também. O que as denominações fazem? Vou ler aqui o parágrafo da mensagem, investimento. Investimento, uma mona fala do rapaz, do mancebo de qualidade. As denominações hoje estão fazendo o que com as pessoas? Estão tornando-as empresárias. Está, ao invés de desprender as pessoas das ramas, ela está levando as pessoas a se enroscar nas ramas. Porque quanto mais próspero ele se sente, mais afastado de Deus ele se encontra. Então, essas pessoas, o sistema estaria ignorando Abraão e estaria com Ló em Sodoma também. Lá tem muitas almas. Lá nós podemos, disse o Mambano, Ló disse, eu não vou sair daqui, porque eu posso ganhar alguém aqui para Jesus, posso ganhar alguém para a mensagem. Mas não sabia ele que estava perdendo a sua família. O lugar dele não seria em Sodoma. O lugar dele seria com Abraão, num lugar árido, num lugar difícil. Mas Abraão, ele não tinha nenhum investimento aqui na terra, ele não estava preocupado. Ele estava procurando uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Então ele buscava algo do céu. Ele queria ir para o céu, então ele estava investindo em coisas celestiais. Agora, não vamos duvidar que Ló também queria ir para o céu, mas ele estava investindo em coisas naturais. É o que as igrejas estão fazendo hoje, estão construindo grandes catedrais, grandes templos suntuosos. Mas as pessoas não têm esperança de vida eterna ali dentro. Eles se tornam empresários, se tornam pessoas do bem. E se você dizer, ó, Jesus está vindo, irmão, ele até assusta. Porque ele não quer que Jesus venha. É o que estava acontecendo com esse mancebo de qualidade aqui, que o Mamana fala dele na mensagem, os investimentos. Ele era um homem rico. Ele era um grande homem de negócio, disse o profeta. O seu pai era um grande homem de negócio. E com isso ele foi crescendo financeiramente. Ele ficou riquíssimo. Então a impressão que se dá é que ele,
eu preciso entregar minha vida para Jesus. A impressão que dá é que ele pensou isso. Eu preciso acertar minha vida com Deus, eu preciso me corrigir diante de Deus, eu preciso pertencer a uma igreja. Isso não é verdade, porque ele era bastante religioso, diz o profeta. Quando Jesus perguntou sobre os mandamentos, ele citou tudo, sem falhar em nada. Mas de uma maneira, ele tinha toda a riqueza do mundo. Talvez o que ele precisava e usaria na sua existência. Tudo que ele precisaria de usar, toda a riqueza que ele precisava de usar em toda a sua existência, ele tinha. Então ele ouviu, disse o profeta, as pessoas falarem de Jesus. E talvez foi até contado para ele aquilo que Pedro disse para ele em São João 6. Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Então ele pensou, eu tenho muito dinheiro, eu estou envelhecendo, a qualquer hora dessa eu vou morrer, tudo vai ficar aí. Então eu vou atrás de Jesus. Eu vou atrás de Jesus, porque se ele me der vida eterna, eu creio que vou, no pensamento dele, lógico, eu creio que vou viver toda a eternidade e não vou dar conta de gastar o meu dinheiro. É o mesmo espírito que está no sistema denominacional. As pessoas querem riquezas. Mas quando Jesus deu-lhe a resposta, a maneira como obter vida eterna, se ele realmente estivesse interessado em vida eterna, ele estaria disposto a pagar o preço. O que é dinheiro para quem quer viver na eternidade? O que significa dinheiro nesta hora? O que significa dinheiro para essas pessoas? Por mais rica que seja, está morrendo. O que vale o dinheiro nesta hora? Pessoas, como o irmão Brana cita em algumas mensagens, não me lembro, daquele dois irmão amigo que era crente quando era pobre, e um enriqueceu e se tornou sócio de banco e tantas outras coisas, ficou multimilionário, e o outro continuou indo na igreja. Então um dia eles se encontraram, e o rico disse: olha, João, eu daria tudo, eu daria toda a riqueza, todas as ações que eu tenho na ferroviária, nos bancos, eu daria tudo que eu tenho para viver aquela vidinha lá, quando nós íamos para a igreja, até mesmo descalço. O que é dinheiro numa hora dessa? Então esse rapaz, ele estava pensando, ele estava invertendo a palavra, quando Jesus disse: busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele estava buscando aquilo que deveria ser acrescentada, e em cima disso ele queria pôr o reino de Deus, mas não funciona dessa maneira. E quando Jesus diz: vai, vende tudo que tem, e pega todo o dinheiro e dá aos pobres, aí você vem, aí você terá a vida eterna. Mas essa não era a intenção dele. Não era isso que ele queria. Ele disse: bom mestre, o que poderia eu fazer para obter a vida eterna? No parágrafo 42. Agora, esta é a coisa que está em questão, não o seu dinheiro, ou não. Poderia eu unir a sua igreja, Senhor? Ou poderia eu pertencer à sua organização? Mas o que devo fazer para obter vida eterna? Aquela era a questão. Porque em igreja ele já estava unido, ele já pertencia a uma igreja. E lhe foi dada a oportunidade para receber isto, porém ele teve uma decisão irrefletida. Ele rejeitou aquilo. Ele não estava interessado quando ele descobriu o que ia com isto. Ele imaginou que, em ordem para fazer isso, ele tinha que entregar a sua popularidade
Porém, Jesus não era popular, não criam nele. E eu precipitadamente diria, 90% do povo, ou talvez 95%, ele era descrito como uma pessoa de espírito maligno e foi chamado por muitos Beelzebul, um diabo. Então, quando a condição que Jesus impôs com ele foi explícita, foi clara diante dele, ele disse: bom, não é isso que eu quero. Eu quero vida eterna, mas com tudo que eu tenho. Em outras palavras, eu quero ser crente, mas do meu jeito. Eu quero ser crente, mas não quero largar do meu futebol, não quero largar da minha novela, não quero largar dos meus costumes. O Senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas não é por aí. Nós sabemos disso. Não é essa a condição nossa para com Deus. Nós temos que nos sujeitar e nos adequar ao seu querer, à sua vontade. Porque a questão aí é a vontade dele em relação a nós, não a nossa vontade em relação a ele. Aí cumpre aquele versículo que diz: a alegria do Senhor, a nossa força é a nossa força. Então, quando Deus está alegre conosco, nós estamos fortes. Quando Ele está alegre, porque nós estamos bem, nós estamos certos. Então, irmãos, nós precisamos crer no dia que nós estamos vivendo. Nós temos que entender, porque nós estamos vivendo, como nós ouvimos o pastor Moisés pregar, cenas finais. Chegará um dia que você virá na igreja pela última vez. Chegará um dia que você cantará um hino pela última vez. Isso vai acabar, a qualquer hora isso vai acabar, está profetizado. E tudo está encaminhando para isso acontecer. E nós estamos vivendo numa era que muitos desejariam viver, porque como Jesus veio e disse: olha, muitos gostariam de viver no dia que vocês estão vivendo, a parte maior ainda gostaria de viver nos dias que nós estamos vivendo, para ver o cumprimento de todas as Escrituras, os acontecimentos. E nós mesmos estamos vivendo aqui, não estamos percebendo quase que nada. Deixa eu terminar aquele parágrafo que comecei a ler aqui. Vê se eu acho a mensagem aqui. De que lado você, se você estivesse vindo no dia de Noé, onde você teria estado no dia do Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra em sua carne? Com que grupo você estaria identificado nesta noite? Somente pense nisto. Está vendo? Com que grupo você estaria identificado quando Paulo os estava corrigindo lá em Coríntios pelas coisas que estavam fazendo? Com que grupo você estaria identificado? Está vendo? Apenas olhe para trás, é um espelho. Podemos ver onde nós, o que quer que fôssemos lá, nós somos agora. É isso que teríamos sido lá atrás, porque o Espírito que está em nós agora identificou lá atrás que esse era o mesmo Espírito que estaria sobre ele lá atrás. Que coisa disso, irmão Brano. Se nós vivêssemos lá atrás, como eu disse, nós teríamos que estar debaixo dos carvalhais com Abraão. Nós teríamos que estar na arca com Noé. Nós deveríamos estar caminhando lado a lado com Moisés. Estamos vivendo no mesmo quadro. É a repetição. Aquilo lá é um espelho. Aquilo aconteceu no natural e hoje acontece no espiritual. E Datã, Abirão,
e Coré tinha argumento suficiente para convencer o povo que Moisés estava errado. Eles tinham argumento, tinham razão para dizer isso. E a mensagem dele realmente convencia as pessoas, e as pessoas deixavam Moisés e passavam a segui-los. Moisés poderia estar errado, mas ele tinha a coluna de fogo sobre a sua cabeça. Ele tinha uma nuvem acompanhando ele. Ele tinha a rocha ferida acompanhando ele. Então nós também estaríamos sendo guiados pela coluna de fogo. Nós também estaríamos sendo cobertos pela nuvem. Nós também estaríamos saciando a nossa sede com essa rocha ferida. Ou pelo menos deveríamos estar lá. E não correr atrás desses grandes homens que têm argumento suficiente para apontar o erro dos outros. Nos dias do profeta, quantas pessoas desacreditaram no Mombrana porque não tinha escolaridade. As suas mensagens são mensagens gaguejadas. Não tinha educação, mas tinha o pilar de fogo sobre a sua cabeça. E eu quero estar ao lado dele. As pessoas não estão vendo isso. Onde estaríamos se nós estivéssemos lá? Nós estaríamos junto com Josué e Caleb, que não se deixou levar pelas conversas, pelas más conversações, e seguiu Moisés pisada por pisada. Onde estaríamos nos dias de Elias? Onde estariam as mulheres nos dias de Elias? Estaria com ele, incluído nos 7.000 ali? Ou estaria ao lado de Jezabel? O seu espírito identifica e te mostra onde você estaria lá. Será que na Babilônia nós entraríamos na fornalha? Ou dava uma pequena ajoelhada e adoraríamos para nos livrar daquela sentença? Onde estaríamos? Você sabe. E se Sadraque, Mesaque e Abednego vivesse hoje, o que ele estaria fazendo? Estaria uma grande oportunidade nós aqui em Babilônia, vamos investir, vamos ver o time que ele torce, vamos torcer também, porque se nós torcer contra, nós podemos ser perseguidos aqui, até mortos, porque até matam por causa dos seus times. Será que ele seria corintiano? Será que ele seria flamenguista ou cruzeirense? O que ele estaria, como ele estaria agindo se ele estivesse aqui nos nossos dias? Estaria sentado diante da televisão assistindo novela? Agora ele tem que levantar uma novela aí com os personagens bíblicos. O diabo disse, eu quero ver se eu não coloco alguém da mensagem assistindo novela. Aí colocou lá a vida de Moisés. Aí com o pretexto de ser bíblico, muitos da mensagem estão assistindo novela. Não é novela não, é filme de Moisés, mas é novela. A única maneira dele achou de talvez ter uma reunião lá no inferno, lá os capetados disseram, olha, tem um povinho lá que está difícil, ele não assiste novela, não assiste Faustão, não assiste essas coisas. Então vou arrumar um jeito de pegar eles, vou colocar personagem bíblico lá. Aí eles vão assentar e vão assistir a novela. Isso tudo é artimanha de Satanás e são coisas que nós precisaríamos abrir os nossos olhos para ver e entender isso. E compreendermos essas coisas. Porque tudo, irmãos, que o diabo quer é que nós percamos o que está para acontecer agora. É muito mais significante
digamos, do que perder o que eles perdeu quando Jesus estava aqui na terra. Porque eu penso que muitas pessoas que, como aquele centurião romano, que só viu que era Jesus depois que cravou a lança na costela dele, matando o nosso mestre. Mas se ele dobrasse o joelho ali e se arrependesse, ele seria salvo. Se Judas não cometesse suicídio e se arrependessem daquele crime, ele seria salvo. Passou o tempo, não viu, não entendeu, não compreendeu, deixou aquilo passar, mas depois houve uma chance. Como aconteceu com Saulo de Tarso, ele que consentiu na morte de Estevão, não entendendo, não vendo o que estava acontecendo ali. E a graça veio sobre Estevão e levou a fazer aquela oração: Senhor, não imputa-lhes esse pecado, porque Deus mostrou para ele que ali estava um que ia ser um grande mensageiro, um grande pregador, um grande profeta, que levaria o evangelho ao meio gentios, que era o Saulo de Tarso. Aí ele orou: Pai, não imputa esse pecado, para salvar a vida daquele homem lá. E logo depois, no caminho de Damasco, nós sabemos o que aconteceu com ele. A oração de Estevão foi vista e Jesus o abraçou. Então houve uma chance de recuperar aquilo que tinha perdido. Mas o que está para acontecer agora, que foi o tema do encontro, se perder, não tem jeito. Os judeus não viram, os judeus não entenderam, os judeus não perceberam, não deram conta de compreender o que estava acontecendo nos dias deles. Mas aquilo era proveniente de Deus. Deus fechou o entendimento deles, Deus os cegou, para que eles rejeitassem, para que abrisse o espaço e entrasse a igreja gentia. Mas logo isso vai fechar de novo, e Deus volta para os judeus novamente. Então ele ainda tem uma chance de recuperar, de ver, de recuperar aquilo que eles perderam quando Jesus estava aqui na terra. Mas quanto aos gentios, não. Quanto aos gentios, não haverá uma segunda chance. Então, se nós temos que salvar, nós temos que salvar agora, nessa brecha. Porque quando ele fechar e voltar para os judeus, ele não vai mais voltar para os gentios para salvar aqueles que não viram o que estava acontecendo. Então, conosco é diferente. Então, o que está para acontecer agora não é mais a vinda de um profeta, porque o profeta já veio. Não é mais um grande avivamento, que diz: não vamos mais ter reavivamento. As pessoas estão tão frias, tão formais. O que vai acontecer nessa era? Está bem explícito aqui. O arrebatamento. Se nós perder isso, irmãos, se nós perder isso, o que resta é a grande tribulação. Os judeus não têm uma chance. Mas os gentios, nós os gentios. Então, no parágrafo 104, segunda parte. Vamos ver no 104, primeira parte mesmo. Agora, notemos que estamos nesta última era. Ou não? Agora, nós verificamos, se abrirmos lá em Gênesis por volta do capítulo 5, você também pode abrir
em Lucas e verificar que Enoque foi o 7º depois de Noé. Enoque. Aqui depois Noé, porque é Adão. Aí pega a semente da serpente. Porque se Caim fosse filho de Abel, então ele foi o 8º, está vendo? Porém, em parte alguma, a Bíblia diz que Caim foi filho de Abel. Ou Adão. Caim foi filho de Adão. Porque isso a Bíblia diz, ele foi daquele maligno. E Adão não foi o maligno, está vendo? Ele foi do maligno, Caim. Aqui já entra para uma outra linha. Agora, nós encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Noé. O que foi um tipo das eras das igrejas. Agora, todos os demais 6 homens antes deles morreram. Porém, Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado. O 7º, mostrando que é na 7ª era da igreja, que é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora, não há dúvida, nós estamos na 7ª era da igreja. Todos sabemos disso. Aqui ele põe Noé aqui, mas eu creio que é Adão. Vê se vai falar aqui. Antes de Enoque. Adão morreu. Sete morreu. Enos morreu. Cainã morreu. Maalalel morreu. Jared morreu. E Enoque foi arrebatado. Então, desmembrando. Cada um deles representava uma era da igreja. Agora, é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram. Porém, Enoque foi trasladado. Ele não foi achado. Deus o tomou. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém, a noiva do tempo do fim será chamada fora. O arrebatar, sem morte, será chamada da 7ª era da igreja. Então, os da era de Paulo não foi. Da era de Irineu não foi. Cadê a sequência aqui? De Columba não foi. De Lutero não foi. De Martim não foi. De Wesley não foi. Mas do Elia, ela será arrebatada. E nós ouvimos nesse encontro que há muitas pessoas que estão vivendo agora que não irão para a sepultura, de tão próximo que estão vivendo do arrebatamento. E os mortos irão ressuscitar. E quem vai ver os mortos ressuscitados é quem sofrer essa metamorfose, essa transformação. Porque nós não vamos subir sem sofrer essa transformação. Não é aquele tipo de transformação que nós às vezes nos acomodamos, mas eu sou assim, mas eu vou ser transformado. Não é esse tipo de transformação. Nós vamos ser transformados de carnal para celestial. Essa é a transformação que nós vamos sofrer. Ah, não, eu vou ser liberto, eu vou cortar o cabelo até no último dia, mas naquele dia eu vou ser liberto. Não é esse tipo de transformação que nós vamos ter. A transformação é essa metamorfose, como aquela lagarta se transforma em borboletas. É uma mudança de natureza. Porque nesse corpo nós não subimos de fato. Então vamos sofrer aquela transformação. Oh, mas que coisa boa. Será chamada a 7ª era da igreja. O que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa. Vamos cavar agora. Bem fundo, está vendo? Então, irmãos, o que nos faz ver o dia que nós estamos vivendo é a mensagem do profeta. Se nós formos ver o que significava Adão, Sete,
Enos, Cainã, Maalalel, Jared, ou Jared, quando tem acento no... É uma palavra oxítono, não é para oxítono. E Enoque, nós vamos entender que todos eles representavam a era da igreja. Adão representava a primeira, Sete representava a segunda, Enos representava a terceira. O significado do nome dele, tudo identifica com as eras. Cainã representava a quarta, Maalael representava a quinta, Jared representava a sexta e Elias representa a sete. E como Enoque estava representando a sete, a sétima é na sétima era também que acontece o que aconteceu com Enoque. A subida. Mas Enoque subiu por quê? O que a Bíblia fala dele? Ele andava com Deus. Ele andou com Deus. Então, se Enoque estivesse aqui, ele estaria andando com Deus. E se nós estivéssemos também no dia de Enoque, nós estaríamos andando com Deus. Então nós precisamos andar com Deus para sofrer, para viver, para sofrer o efeito desse arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento. Vai acontecer nos nossos dias. A promessa mais gloriosa, mais estrondosa, mais desejada de todos os tempos está para acontecer nos dias que nós estamos vivendo, eu e vocês estão vivendo. Foi muito bom Jesus vir, foi uma grande coisa, mas poucos viram. E nós às vezes ficamos indignados com eles, mas como pôde eles não verem a vinda do Messias? E lá de trás também é escrito, como pode vocês também não verem o que está acontecendo com vocês agora aí? Nós gritando com ele daqui e ele gritando com nós de lá. Mas vocês também estão pior do que nós, porque vocês têm profeta. Vocês tinham um revelador que mostrou para vocês os dias que vocês estavam vivendo. E nós não tivemos tempo de conviver muito com João Batista, mas já faz 100 anos que você está com a mensagem na mão aí. Já é tempo suficiente para poder ter os nossos olhos abertos e ver os dias que nós estamos vivendo. Nós temos muito mais recursos do que eles tiveram no dia de Jesus. Nós temos muito mais recursos que eles tiveram no dia de Noé. Nós temos muito mais recursos do que eles tiveram nos dias de Moisés. O próprio Deus, lá era através de profetas, lá era através de anjos, era através de nuvens, de coluna de fogo. Agora não, Deus incorporou, a deidade agora está no seio da igreja, está no coração da igreja. Adiantaria nós lermos a mensagem se não fosse o próprio Deus dentro de nós nos levar a crer na mensagem? Não somente crer, mas obedecê-la. Nós não tínhamos nenhuma condição de crer em obediência à palavra se não fizéssemos parte da natureza divina, como diz Pedro. Então precisamos ter Deus dentro de nós para nos levar a crer nas coisas que são de Deus. Então, em que nós estamos investindo? No arrebatamento? Ou numa permanência? Ou em conforto? Ou em riquezas? Queremos vida, mas estamos investindo em morte. As pessoas querem subir, mas estão investindo em ramas para prendê-las, como diz o profeta. Então, o nosso investimento, como disse no começo, nós não estamos aqui para ser nada. Trabalhamos porque precisamos trabalhar para a nossa sobrevivência. Mas nós somos cidadão do céu. Nós somos cristãos. Nós somos lá de cima. Então a nossa preocupação é com lá. As coisas que precisamos preocupar, está tudo lá. É com as coisas de lá que devemos preocupar. Porque o resto aqui Deus vai dando um jeito. Deus vai suprindo as nossas necessidades. Você precisa de comer, filho? Precisa, então pode deixar que eu vou te dar.
Vou providenciar para você o que comer. Precisa de vestir, eu vou te providenciar o que precisa de vestir. Mas não se ausente de mim, não largue de mim. E um dos significados desses que foram de Enos foi nos dias dele que as pessoas começaram a se levantar contra Deus. Um dos significados do nome dele. A gente vê o que vem acontecendo, as pessoas se levantando contra aquilo que é sagrado, contra aquilo que é puro. E Deus trabalhando, Deus ajudando, Deus enviando recursos, as pessoas cada vez se desviando mais. Quantos recursos, quantas coisas boas Deus tem dado para nós. Vê a nossa condição hoje. Que pessoa deveria sermos, como diz a palavra, perdão. Que tipo de pessoa deveríamos ser diante das coisas que nós temos visto e aprendido? Cada acontecimento, cada tragédia, cada notícia que você ouve, e nós ouvimos isso várias vezes no encontro, vai piorar mais ainda, vai piorar mais ainda. A igreja tem que entrar em uma condição de gritar e dizer: Senhor, Maranata, Senhor, venha logo, Senhor, me tira daqui, Senhor, não tem nada que presta para mim aqui mais, Senhor. E nós temos que entrar nesse desespero, porque hoje nós estamos muito acomodados, disse o profeta. A sequência desse parágrafo nós lemos que diz que nós estamos numa dormência. Nós estamos como as virgens dormindo, sem perceber o que está acontecendo. Mas cada movimento, cada agito, você chega no trânsito, aquela fila de carro, aquela coisa que não tem mais para onde ir, aquilo tudo é cumprimento de profecias. Tudo isso é indício, isso quer dizer, olha, prepara que o arrebatamento está às portas. Prepara, tudo que está acontecendo. Chuva demais, falta de água, sol demais, frio demais. Tudo que está acontecendo nesse descontrole é prenúncio de algo que está para acontecer. Está dizendo, coloca a sua vida no altar de Deus, porque um grande acontecimento está para acontecer. E é uma coisa que vocês não podem perder, porque não haverá mais para buscar aqueles que ficaram. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Pai celestial, abre os nossos olhos, Pai, para nós ver os dias que nós estamos vivendo, Senhor, e fazer mais firme a nossa eleição, Senhor. Olhar para cima sabendo que a nossa redenção está próxima, Pai. Nós estamos vivendo, por um lado, uma era difícil, Pai, uma era desgraçada, mas, por outro lado, é a era mais abençoada, Senhor. A era da coroação, a era da recompensa, Senhor. A era de ouvir, entra para o gozo do seu Senhor. Oh, que promessa, Senhor. Nós ouvir aquela voz, não chore mais, porque tudo está acabado. Oh Deus, isso está para acontecer a qualquer hora dessa, Pai, a qualquer segundo. Nós estamos vivendo neste momento, Senhor. Então ajuda nós sempre a estar olhando para cima, olhando para Cristo, olhando para o Calvário, olhando para o resultado do Calvário, Senhor. Meu Deus, sê conosco, nos ajuda, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda nós a ficar como aqueles discípulos que estavam olhando para cima, Senhor. Quando o Senhor foi assunto ao céu, eles ficaram olhando. Os anjos apareceram e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu há de vir assim como foi subido ao céu. Pai, e eles voltaram fisicamente de uma maneira diferente, mas as almas deles sempre ficou olhando para cima, Senhor. Nós investimos aqui, nós trabalhamos, precisamos trabalhar, mas a nossa alma está olhando para cima, de onde virá o nosso Redentor, de onde virá a salvação, Senhor. Breve esse céu se abrirá e a igreja irá embora, Senhor. Isso é verdade, Senhor. Isso é cumprimento de profecias. Então ajuda nós a estar pronto na hora que a profecia se cumprir, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda a estar preparado, Senhor. É a nossa oração, Pai. Abençoa todos, Pai, que ouviram essa voz através da internet.
Pai, que possamos fazer mais firme a nossa eleição, Senhor. Acreditar mais, Senhor, crer mais, investir mais nas coisas espirituais, Senhor. Em nome do Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Estamos vivendo nas cenas finais. Amém, Senhor.